Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, evangelizadora. Te convido a dar um joinha, te convido a acionar o sininho, te convido a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo assim com que o YouTube reconheça a legitimidade desta grande missão. Na 30ª semana do Tempo Comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder isto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o texto de hoje ele não deixa para nós muito claro se aqueles mestres da lei estavam observando Jesus por curiosidade, ou por simpatia, ou por simplesmente estar vigiando. Bom, mas isso não é o importante nesse texto. O que importa aqui é o que nós, como discípulos, sejamos sempre capazes de observar Jesus para aprender com Ele. Que sejamos capazes de observar Jesus e imitá-lo. Não somos discípulos para aprender uma teoria, mas para aprender um jeito, um novo jeito de viver, de orar, de pensar, de amar, de fazer e de dispersar, de descansar, de trabalhar, colaborando, fazendo com que tudo aquilo que Jesus ensinou, fez, praticou, seja de fato uma experiência que nos leve ao envolvimento a partir dele. Nossas vidas são marcadas por tantos traumas pessoais, trauminhas, Esses trauminhas que vai fazendo com que os fariseus tomam um partido, e partido que lhe convém, E muitas vezes nós lidamos com pessoas que vão tomando alguns partidos da vida, partido esse que vem de encontro com a necessidade delas. Pois bem, nós, enquanto discípulos de Jesus, não podemos estarmos reféns desses comportamentos que muitas vezes nós temos que fazer aquilo que não queremos fazer ou que ir onde nós não queremos ir, mas isso convém para a vida cristã, ou seja, isso colabora com a nossa vida cristã. Por isso hoje Jesus coloca essa situação para perguntar para eles, e assim o faz, se é permitido curar no dia de sábado ou não. Tinha aquele homem doente, uma pessoa doente, uma pessoa que precisava de um milagre, de uma graça. E aí Jesus pergunta para eles: olha, se vocês têm um filho
ou um boi que cai num buraco no dia de sábado não vai socorrê-lo? E aí o silêncio. Porque é muito interessante, né? Como Jesus é sábio. Essa sabedoria de Jesus, ela me encanta profundamente. Porque nós somos muito rigoristas quando se trata da vida de alguém. Mas quando se trata das nossas vidas, ou da vida da nossa família, o rigor, ele tem uma outra conotação, ele vai ter uma outra vertente. Ela vai sendo mais branda. Mas quando se trata da vida do outro, já não é tanto assim. Aí é o rigor da lei, né? A lei está dizendo isso, então isso, quem não faz isso, quem não cumpre isto, está fora da lei. Aí Jesus coloca essa situação para eles. Se um boi ou se um filho seu cai num buraco, você não vai socorrê-lo? Você não vai tirá-lo do buraco? Mesmo sendo no dia de sábado? Se for, repetindo, se fosse o filho do outro ou o boi do outro, não poderia. Mas como é o seu filho, seu boi, então a lei começa a ser flexível. Jesus vai chamar isso de hipocrisia. Às vezes nós somos pessoas que queremos fazer valer uma fé, mas uma fé mentirosa, uma fé descomprometida com a verdade do nosso íntimo, uma fé de aparência. E isso é um tipo de hipocrisia. Isso é, de fato, hipocrisia. Então, hoje nós somos convidados por Deus para termos uma fé inabalável, mas uma fé que parte daquilo que Deus quer de nós e não de como queremos que Deus queira de nós. Queremos fazer a vontade de Deus, mas a partir daquilo que nós queremos que Deus queira. Então é muito complicado viver uma fé a partir dos nossos emocionais ou do nosso querer, das nossas verdades, e Jesus quer desmontar esse tipo de comportamento para fazer valer aquilo que é verdade. É importante percebermos que nós estamos cheios de pessoas que vivem as situações como essas, né? Jesus está presente na casa daquele fariseu, daquele chefe dos fariseus, e todos observam Jesus para criticá-lo. Todos observam Jesus, mas Jesus vai comunicar. Jesus é aquele que procura relacionar-se com aqueles que precisam dele. Jesus é aquele que se abre para o outro. E aí a gente vai entrar nesse tema de abertura. Como eu preciso me abrir para o outro, de forma que o outro consiga, pela minha abertura, não com reserva, sem reserva, melhor dizendo, mas a minha abertura, o outro possa me conhecer melhor e eu possa conhecer o outro, né? Quando a gente fala de fé, né, nós sabemos perfeitamente que nós católicos, junto com os outros irmãos protestantes, no que tange a fé, não tem o que se discutir, né? É assim, eu acredito no que eu creio, você não acredita no que eu creio e eu não acredito naquilo que você crê. Enquanto fé, não tem mais o que discutir entre católicos e protestantes, é assim mesmo, não tem o que discutir. Mas quanto o bem comum, o bem de todos, nós podemos discutir o que é bem para todos, não bem para a minha igreja, não bem para a tua igreja, não bem para daquela religião ou dessa religião. Isso não importa. O que importa é que todos nós podemos, pela fé que temos, pelo amor que temos a Jesus, podemos sentar para discutir coisas que sejam bem comum. Então hoje nós somos chamados a acabar com toda a hipocrisia do nosso coração e perceber que aquilo que Jesus falava, né? O sábado foi feito para a pessoa e não a pessoa para o sábado. Então, o dia do Senhor é o dia de fazer o bem. Todo dia é dia de fazermos o bem. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero,
nos ajude na fidelidade a Jesus, que São José, esposo de Maria, patrono da Igreja, nos ajude a nos comprometermos com radicalidade a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.